boa noite aos nossos irmãos Argimiro e Ivan, que proporcionam, nas segundas-feiras, a partir das 19 horas, esses encontros, através do acompanhamento, através da condução do programa, nos estúdios, né, fazendo com que seja possível transmitir este encontro, e o nosso irmão Argimiro, com as perguntas, com a condução do chat, enfim, todos nós juntos aqui com um único propósito. O propósito, na verdade, é de falar sobre essa doutrina maravilhosa, esse consolador prometido por Jesus, que a partir de 18 de abril de 1857 iniciou as suas obras básicas no Pentateuco da doutrina através do Livro dos Espíritos. De lá até os tempos atuais, muitos fatos se intensificaram, provando, na verdade, tudo aquilo que os espíritos superiores sempre disseram. O processo evolutivo dos mundos em evolução, a presença dos seres além das fronteiras da morte, trazendo as explicações necessárias sobre as nossas origens, sobre os nossos destinos e sobre como podemos aproveitar o ensinamento para aplicar em nossa vida particular, que é a nossa vida individual, e na programação do mundo coletivo que haverá de vir, que é o mundo de regeneração. Então, tudo isto mostra o que a doutrina dos Espíritos me ensinou. Os Espíritos com quem eu convivi e convivo há mais de 60 anos, sempre me disseram que o universo pertence a todos. E tudo aquilo que se encontra no universo faz parte da criação divina. Ou seja, todos os seres, sejam aqueles que estão iniciando o seu processo evolutivo, como aqueles que já estão mais evoluídos, fazem parte de um mundo criado pelo Criador do universo. E, naturalmente, espalha sobre todos os mundos a presença de espíritos crísticos. Vamos chamar de Cristo como uma referência que habituamos aqui na Terra a chamar o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Em outros mundos evolutivos, tem outro nome, mas são o que nós diríamos aqui para comparar os Cristos do universo. São os seres já que alcançaram um padrão evolutivo e podem conviver, portanto, na esfera celestial e que recebem da misericórdia divina a condição de ser co-criadores de mundos para que os espíritos possam iniciar os seus processos evolutivos. Cada mundo tem a sua sistemática, obedecendo às diretrizes divinas, contando com o apoio, como aqui temos falado tantas vezes, do universo como um todo, nos seus inícios, no início da sua formação primitiva, a presença de seres evoluídos vindo das estrelas, já falamos isso tantas vezes, para auxiliar Jesus no seu processo evolutivo. E assim a vida segue. Portanto, falar de tudo que faz parte do universo é extremamente importante. E raro daqueles conceitos que alguns, quando estudam a doutrina espírita, entendem que somente aquilo que foi citado pode ser avaliado, quando, na verdade, eles não conseguem perceber, alargar o horizonte da visão espiritual para perceber coisas que os limites da nossa ignorância não têm condições de entender. Quando se fala em mundos multiversos, quando se fala em mundos paralelos, quando se fala em portais de energia, na verdade, nós esbarramos não só na falta de conhecimento dos humanos, mas principalmente até um pouco pela falta também de humildade. Porque as pessoas acham que só é válido aquilo que elas conhecem e se esquecem de abrir os horizontes de suas almas, abrir a janela de sua alma para perceber um mundo extraordinário que nos cerca e que pulula em nossa volta. Então, nós estamos hoje, mais uma vez, trazendo algumas informações. Primeiro, ela tem uma sustentação na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos, mais uma vez, aqui lembrar, está no YouTube, para quem quiser ouvir todas os programas de 1971, 1º de agosto, depois nós temos em dezembro, em que Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, reúne a maior audiência que a televisão brasileira até hoje assistiu,
para falar da espiritualidade. E nessa oportunidade ele fala de que mais tarde os seres da Terra entrariam em contato com os seres mais evoluídos, que com suas naves estariam em volta do sistema solar. Em 1971, Chico traz à luz uma informação que é do universo. Quando se fala em seres do universo, parece que é proibido na doutrina espírita conversar sobre o que faz parte da criação divina. Pois muito bem, Chico, com a sua extraordinária mediunidade e o seu conhecimento, sendo a reencarnação desde o profeta Daniel, de João Evangelista Vidente e de Pátimos, Allan Kardec e nessa última passagem como Chico, tem o conhecimento, tem a grandiosidade espiritual, porque é uma autoridade, era uma autoridade espiritual, para falar. E diz mais, que quando esses seres se aproximassem da Terra, nós estaríamos próximo ao mundo de regeneração. Então, esse é outro dado referencial que nós queremos citar para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque, na verdade, os governos escondem isso tudo desde 1947. Já desde 1930 eram visíveis em alguns lugares a presença de naves extraterrestres. Mas a partir de 1947, de 7 de julho de 1947, no Novo México, começou mais do que a visibilidade, começou o contato com esses seres extraterrestres. Então, hoje, que o Congresso americano reúne criaturas responsáveis por esta história, levando para depor sob juramento, entre eles David Grush, líder da inteligência aeroespacial da Agência Nacional dos Estados Unidos da América, que fala, juntamente ao lado com pilotos de caça da Marinha Americana, registram as inúmeras presenças de objetos até então ditos como não identificáveis, hoje ditos como objetos tripuladas por mentes não humanas, por seres não humanos. David Grush não só informava, como informou que os Estados Unidos, desde muito tempo, têm capturado e guardado em regiões que lá são de segurança máxima, naves e corpos de seres extraterrestres. E mais, que a instrução dos governos dos Estados Unidos e do Canadá é de negar a ocorrência de fatos. Então, ele comparece ao Congresso e, sob juramento, diz da ocorrência desses fatos. E diz que tem havido inúmeros encontros, inclusive, com seres alienígenas. E mais, naves e corpos não humanos têm registrados em fotos, em áudios. E, evidentemente, fala que isto está lhes custando a perseguição por parte do governo americano e não está gostando, naturalmente, desses esclarecimentos. Isso eu estou dizendo para mostrar, e tem alguns vídeos que eu estou selecionando para a TV Chico Xavier, de fatos observáveis no YouTube por diversos astrônomos não oficiais. Como eles chamam os astrônomos da conspiração. Conspiração porque são aqueles que, não aceitando as mentiras, vão ao encontro da descoberta das verdades. Isso é muito importante para nós, que somos seres inteligentes. Então, eu vou citar um exemplo ocorrido que é tido como o primeiro caso registrado no Novo México, portanto, em 7 de julho de 1947, quando houve uma explosão que foi ouvida pelo administrador do Rancho Foster, entre Roswell e Corona. Isso deixou ele aturdido, né? E ao levantar, ele constatou, no outro dia, que havia uma zona de 1 quilômetro de comprimento coberto de destroços de material que, ao se dobrar, voltava ao normal. Ele ficava sempre assim, dobrava
e voltavam. Uma coisa nunca vista. O que seria isto? Perguntou ele. Havia também pedaços metálicos com gravações de símbolos estranhos e de cor azul. As vigas eram leves como madeira, porém não quebravam nem queimavam. Veja bem, material dessas naves extraterrestres completamente diferente do que se conhecia na Terra. Ele colheu amostras e levou para a base militar próxima, que estava distante a 120 quilômetros. O comandante, que era Jesse Marcel, e o oficial de contra-espionagem Sheridan Covet foram inspecionar o local e recolheram os destroços. E o coronel William Bouchard informou à imprensa que aquilo se tratava de um disco voador. O grupo 509 de bombardeios da 8ª Força Aérea, que é aquele que foi responsável pelo lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, o grupo 509 bombardeiros da 8ª Força Aérea, começava um escândalo, porque eles haviam dito que se tratava de um disco voador. Aí veio a ordem governamental. Não é para falar em disco voador, é para falar em balão meteorológico. O governo, mais uma vez, escondia a verdade e silenciou a partir do recolhimento dos destroços. E de tudo que houve, foi proibido qualquer manifestação. E mais, junto a estes destroços que nós falamos, foram encontrados cadáveres pequenos, não humanos, 4 cadáveres. Os destroços e os cadáveres foram recolhidos. E desde então, nada mais comentado. Aí começava algo fundamental e importante para a ciência humana. A partir de 1947, interessante é que a relação de 1947 com a obra do Mundo Maior, de André Luiz, né, em que se fala no avanço da ciência do outro lado, portanto, no mundo umbralino, veja bem, nas cidades mais evoluídas, como o Nosso Lar e outros, já se utilizava instrumentos da ciência. Então, a aparição, o recolhimento desses materiais fez com que começasse a utilizar-se esses materiais, esses instrumentos obtidos nas naves de últimas gerações para eles, para poder formar aquilo que nós chamamos de engenharia reversa, ou seja, recriar um projeto, isso quer dizer, para replicar ou substituir peças que são impossíveis de se obter por outra fonte. Ou seja, essa é a engenharia reversa. Eles passaram a utilizar esses produtos para conseguirem, naturalmente, começar a formar estruturas que mais tarde deram origem, com certeza, às sondas aeroespaciais, aos foguetes aeroespaciais, utilizando-se já de material instrutivo e também de alguns elementos extraterrestres que foram capturados com vida e que, à semelhança da Segunda Guerra Mundial, passaram, portanto, a servir governos como os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, o Reino Unido, a China e outros tantos. Vou contar um outro fato que é uma ocorrência do Brasil. Na Operação Prato, em novembro de 1977. Uma operação militar da FAB, Força Aérea Brasileira, investigou a presença de OVNIs no município de Colares, no Pará. Por quê? Porque apareceram corpos luminosos, naves que atacaram a população naquele local. Quem estava presente nessas naves eram criaturas extraterrestres da raça Grey, uma raça agressiva, não considerada salutar, que também existe entre as naves que percorrem o sistema solar. 90% está aqui para contribuir, e nós vamos ver quais. Mas algumas são, em armadilhas também do mundo espiritual, seres não desejosos do bem. Esses reis pertencem a uma raça agressiva, né?
que realizam experiências sinistras, porque houve vítima entre os humanos, houve óbito, inclusive, nesta Operação Prato. Seres, inclusive, foram queimados. E alguns narraram que um foco de luz começou a aparecer, chovia, e um deles vinha num carro. E essa luz atravessou a lataria do carro, né? E, evidentemente, depois, indo para uma cor azulada e mais tarde cinza, causou um impacto. E eles saíram do carro e viram uma aeronave sobrevoando o local. Estava a 20 metros do carro e, de repente, a luz recolheu e desapareceu. O que nós queremos dizer é que, ao mesmo tempo, na ilha dos Caranguejos, no Maranhão, houve um óbito e também um gravemente ferido. Se vocês observarem no YouTube, onde quiserem a Operação Prato, vocês vão ver as pessoas mostrando a queimadura em determinados lugares, esse foco de luz, e fazia uma certa experiência sinistra em que eles sentiram dor e sentiram mais tarde algum tipo de sequela, algum tipo de intercorrência. Não é? Isto vem provar, nós temos inúmeros casos, citamos um importante, que foi o primeiro, naturalmente, o caso Roswell, a Operação Prato no Brasil, a Operação Caranguejo, e tem a Operação de Varginha também, em Minas Gerais, para quem quiser se deter. O que nós queremos dizer é que isto aí vem fechar com aquilo que Chico Xavier profeticamente anunciou. E nós precisamos, portanto, saber o que esses seres das estrelas desejam também de informações. E é exatamente por isso que essa doutrina maravilhosa, que não tem preconceitos, que não tem limites, se diz que a religião é o amor, e se a religião é o amor, nós nos uniremos no mundo de regeneração, não divididos entre pensamentos religiosos, por pensamentos que nos diferenciam do aspecto religioso, mas nós nos uniremos pelo amor, que essa é a verdadeira religião, que é a religião em que todos pregam fazer o bem e se amar. Esse amor que salvará a humanidade do mal e que permitirá à humanidade o credencial para visitar, naturalmente, mundos mais evoluídos, num processo evolutivo simplesmente extraordinário. Então, eu queria lembrar para vocês que tudo se encaixa. Na live passada, nós falamos sobre matéria sólida, líquida, gasosa, né? Falamos sobre a propriedade química, falamos sobre a propriedade física. Falamos também sobre o número 7, o que é importante, o número 7, desde o problema da transição planetária ao momento final do início da regeneração. Falamos dos 7 selos, falamos das 7 igrejas, né? Falamos das 7 taças. Um 7 que representa, na verdade, ao ser humano, um número importante para falar sobre a verdade, a tal ponto que, filosoficamente, é considerado pelo mundo espiritual dentro da literatura sagrada. E até mesmo Pitágoras disse que este 7 é um número sagrado, perfeito e poderoso. Veja bem, Pitágoras assim se referiu, um ser de outro mundo que reencarnou na Terra. Ora, se nós falamos, portanto, da matéria, é muito importante que nós procuremos ter uma noção para entender tudo que nós vamos falar e compreender que nós somos seres do universo. Não se detenham nos limites da estrutura terrestre. A Terra é extraordinária. A Terra é um palco fantástico para a evolução dos nossos espíritos, mas é apenas uma escola. À medida que nós evoluirmos, deixaremos as escolas mais primitivas ou ajudaremos o desenvolvimento dessas escolas para se tornarem mais tarde um mundo celestial, mas o processo universal significa dizer que nós somos transeuntes, nós somos seres que passamos um tempo neste mundo
passamos um tempo em outro mundo, acompanhando o universo, porque nós somos seres ilimitados, nós somos seres universais. Isto é muito importante ser entendido. Então, nós vamos dar uma pincelada, né, no que a ciência humana, por exemplo, entende como estudo da cosmologia, que é o estudo do cosmos. Por exemplo, vamos citar o que a criatura humana tenta trazer. Existem fortes evidências da existência, todos hoje sabemos na ciência, da matéria escura, devido a seus efeitos gravitacionais, com a matéria ordinária presente das galáxias e dos aglomerados. Então, isso indica que o universo é feito, veja que coisa interessante, de apenas 5% de matéria normal, a que se entende atualmente 5%. 25% é feito de matéria escura e 70% é feito de energia escura. Físicos e astrofísicos desconhecem a natureza dessa matéria escura e se esforçam de tudo que é maneira para tentar ter algum dado referencial. Mas e por que eles não conseguem? Vamos verificar por quê. Primeiro, vamos pegar um modelo padrão de entendimento da ciência avançada, ciência quântica, ainda o início, porque é muito ainda inicial o conhecimento da ciência humana. Mas vamos pensar assim, cada força tem o que se chama de partícula mediadora, que nós chamamos de bóson. O que é o bóson? Uma partícula mediadora. Segundo, além do bóson, ela tem uma força eletromagnética que nós chamamos, que emite fótons. Terceiro, ela tem uma força forte que está presente no núcleo dos átomos, que nós chamamos de gluon. Bom, e tem uma quarta força que é fraca, que tem o bóson W e o bóson Z. E quando essas partículas se interagem por uma das forças, elas trocam entre elas, ou seja, entre as partículas mediadoras, fazendo uma transferência de pequenos pacotes de informação, denominada de quanta. Então, os cientistas procuram, pelo aprendizado e pela dedução, compreender melhor a estrutura do universo. Aí vocês vão me dizer, mas isto é muito complexo. É complexo, mas vejam bem, poucas vezes, no encontro da doutrina espírita, se colocou algo desta forma. Porque isso quer dizer o quê? Nós estamos abrindo as portas, permitindo aos nossos espíritos sair das faixas dos elementos que conhecemos na Terra para abrir horizontes para compreender as forças das partículas mediadoras do universo, das partículas eletromagnéticas, das forças no núcleo dos átomos e das forças, inclusive, de outros bósons mais fracos, para que, quando se interagir essas partículas, através da interação das forças, elas transferem pacotes de informação e esses pacotes abrem, na verdade, o conhecimento para uma estrutura da energia quântica que haverá de ser perfeitamente conhecida no decorrer dos tempos. Então, eu queria só que nós tivéssemos a consciência, assim como temos da matéria, do universo. Estamos abrindo, os espíritos amigos estão nos permitindo conhecer o que a ciência evoluída vai conhecendo para abrir as portas para conhecimentos mais evoluídos, mais elevados, do mundo em que nascemos, do mundo onde vivemos e do mundo onde realizaremos a façanha, e como espíritos ignorantes e primitivos alcançar a situação angelical. É algo extraordinário, é algo extremamente importante. Então,
Se nós estamos a falar desse universo fantástico, desse universo extraordinário, que é o éter, no qual gravita tudo, todos os processos de informação, os mundos, as galáxias, os planetas, as estrelas, os mundos paralelos, os seus portais, nós somos obrigados a pensar, mais uma vez, naquilo que Chico Xavier nos disse, abrindo um espaço para as verdades que não podem estar ocultas. Aí alguém vai dizer assim, mas você, então, está querendo falar em ufologia? Não, ufologia é uma ciência que estuda essas naves não compreendidas, tripuladas por criaturas não humanas. Ora, a doutrina dos espíritos se abre sempre que nós precisamos avaliar, conversar e refletir sobre tudo aquilo que é criado no mundo em evolução. Nós somos seres ainda pequeninos, mas à nossa volta existem seres muito mais evoluídos, que não só trazem a sua contribuição, como abrem, através do seu conhecimento, a perspectiva para nos proteger, para nos iluminar, especialmente na entrada desse novo mundo, porque este mundo que nós estamos terminando é o mundo da ceifa, é o mundo da separação do joio e do trigo. Aqueles que são joio precisam ser retirados, precisam ir para mundos naturalmente extraditados, porque não desejam bem, porque não se esforçam para conhecer a verdade que liberta, porque toda criatura que está ouvindo isso, vai ouvir o que eu ainda vou narrar, vai fazer uma pergunta inteligente, que depois eu vou formular. Não é só ouvir, você precisa perguntar ao seu espírito o que é que você está ouvindo. Qual a utilidade do que você está ouvindo? E qual o proveito que você pode tirar disso? Então, vamos falar de seres que auxiliam a Terra há muito tempo e que, nesse momento em que o espaço também, quando Jesus falou, e naturalmente João Evangelista deixou muito claro, Kardec, na Gênesis, deixou muito claro, e as profecias de Chico são notáveis, ele disse assim, que além de terremotos, modificações na estrutura da Terra, como, por exemplo, a verticalização do eixo da Terra. Falou também em diversos aspectos relacionados com o processo de vulcões em extinção, voltando, bramido dos mares, né? Informação constante, os pássaros toda hora mostram de uma forma intensa que eles estão desconhecendo pela verticalização do eixo da Terra, eles estão se perdendo em relação aos polos magnéticos, estão andando em volta, muitas vezes. São vacas, são ovelhas, são pássaros, são peixes nos mares. É algo assim que a criatura humana deixa passar sem se aperceber dos informes que a natureza traz sobre os tempos chegados. E isso é muito importante. E ele dizia também assim, entre todas as visibilidades, as transformações, olhos nos céus. E no seu sermão profético, Jesus falou com muita naturalidade sobre a escuridão do sol, a escuridão da lua, não é? João Evangelista traduz isso de uma outra forma, e a doutrina dos Espíritos deixa para nós a avaliação dos registros do mundo espiritual. Então, nós temos registros, por exemplo, de seres que contribuíram e continuam contribuindo nesse momento, e nós não sabemos, inclusive, a nível do sistema sideral, nas periferias do sistema solar, devido à presença de muitas naves, inclusive naves sinistras como os Greys, nós temos que ter muito cuidado, possibilidade de ocorrência também de transtornos, digamos assim, do ponto de vista aéreo, né? Bom, então nós vamos falar desses seres importantíssimos para nós. Vamos começar falando dos andromedanos, que são seres da galáxia de Andrômeda, né? São seres morfologicamente altos,
de olhos leitosos, magros, do tipo humanoide, que se comunica por telepatia. Esses seres que estão e vão contribuir no mundo de regeneração, eles defendem a liberdade, defendem a autonomia, o senso de justiça e são grandes auxiliares nas mudanças sociais. O que Chico Xavier disse se ultrapassássemos o período final da transição planetária e adentrássemos o mundo de regeneração? Haveriam grandes transformações, haveria justiça social, haveria o expurgo da fome, haveria liberdade, a decência de sermos livres para manifestarmos as opiniões contributivas e não apenas termos a obrigação de não poder expressar, perdendo o direito democrático de viver, e faz parte dos seres mais evoluídos. Teríamos a autonomia, que é, na verdade, o livre-arbítrio, de decidir o nosso progresso, decidir a nossa evolução. Por isso que eu sempre digo que a doutrina dos espíritos, ela é dita pelos espíritos superiores como uma doutrina de autonomia. Ela não é de heteronomia, ela é livre. Até mesmo, dizem eles, para compreender esta doutrina que veio em 1857 e que hoje, em 2023, ainda não é devidamente compreendida, porque não é aplicada. É muito lida. Tem muitos expositores que falam na doutrina, que citam mensagens de Jesus, de Paulo de Tarso, que citam mensagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas citar é algo muito importante. Mas, mais do que citar, é preciso exemplificar. E aí está o grande problema. E dizem os espíritos que essa doutrina haverá de alcançar o seu clímax, o seu desenvolvimento no mundo de regeneração. Porque lá os espíritos estarão dispostos ao bem. Lá os espíritos estarão dispostos a obedecer regras, obedecer, naturalmente, aquilo que está estipulado dentro da legalidade, dentro do respeito, da liberdade que não pode ser confundida com libertinagem. E os andromedanos são muito importantes. E as mudanças sociais que Chico se refere serão muito importantes. Para nós será um baque forte, porque haverá uma mudança total da economia do mundo, haverá uma mudança total das relações entre os seres, as máquinas terão um papel preponderante, substituindo os seres humanos no trabalho dos braçais. E o ser humano, então, vai acabar tendo que desenvolver na mente, no seu cérebro, as grandes realizações que é preciso. Por isso que os seres mais evoluídos, muitas vezes, se apresentam com a estrutura craniana maior e não tanto com braços, digamos assim, fortes, porque eles não usarão mais a força física, eles usarão a força mental. Os segundos seres muito importantes no processo evolutivo do mundo de regeneração serão os arcturianos. Vêm do sistema estelar de Arcturus, que está a 300, eles, na verdade, estão a 33 anos-luz do sistema solar, mas eles vivem, esses seres, 350, 400 anos da reencarnação, que para nós é até 70, 80, 100 anos, eles vivem 350, 400 anos. E eles se apresentam de pele esverdeada, têm apenas 3 dedos e têm olhos também amendoados. Mas têm uma sabedoria e o intelecto altamente evoluídos. Eles estão ligados às energias da alma. E eles, por telepatia, se ligam ao universo. Aí que está a importância de nós começarmos a olhar o universo. Porque esses seres evoluídos se ligam ao universo. Segundo o Chico Xavier, veja bem, eles trarão grandes avanços na medicina e na engenharia, nunca sequer imaginada, porque eles farão na medicina a técnica da cura multidimensional. Veja bem, a cura multidimensional, ou seja, eles orarão o corpo como bioenergético, o corpo repleto de energia. E como consequência, para curar, na verdade, os vasos perispirituais, através da eliminação de carunchos, que são pontos escuros, eles usam a técnica da cura multidimensional.
serão, inclusive, usando cromoterapia e utilizam muito a cromoterapia da cor verde. Outros seres que continuarão, como contribuíram conosco, são os seres de Órion, que vêm do sistema de Órion, são chamados de orianos, que são disciplinados, dotados de conhecimento, de proatividade, são muito ativos, e que têm, naturalmente, nas suas respectivas estrelas, diversas morfologias. Eles apresentam morfologias parecidas com humanoide, apresentam morfologias parecidas com reptilianos e apresentam até algumas formas parecidas com insectóides. São processos morfológicos evolutivos que pode parecer bizarro para nós, como os seres de outro lado pensam que nós somos seres bizarros, né? Os pleiadianos é uma das seções também que vem da constelação de Touro, muito importante, porque eles vêm das 7 estrelas das Pleiades, já ligadas desde o processo com os orianos, na construção, na proteção, no trabalho zeloso com a Terra. E eles, naturalmente, eles se conectam com o chakra do coração, eles distribuem o amor, eles estão relacionados também à cura da alma e trabalham pela união dos homens, tá? Eles são, morfologicamente, uma boa parte deles parecem nórdicos, apresentando-se com uma altura de 3 metros, cabelos longos, olhos azuis, e vem, naturalmente, da constelação de Canis Maior. Outros dos grandes colaboradores com o universo nesse mundo de regeneração serão os sirianos, e vem do sistema de Sírios, não é? O sistema de Sírios, Sírios A, Sírio B, Sírio C. Pensava que o Sírio fosse um sistema binário, e ele é trino, assim como o cérebro, ele é trino. Então, esses seres são muito intuitivos, são responsáveis pelas artes, são responsáveis pelo misticismo, ou seja, pelos aspectos que o prendem naturalmente às energias do universo. Eles são preparados e dispõem da literatura universal do universo. Eles têm práticas, evidentemente, salutares de grande poder energético, e eles são chamados de guardiões da natureza, porque são espíritos muito evoluídos. Naturalmente, Sírio já é um mundo ditoso, e esses seres são seres, inclusive, que se apresentam morfologicamente muito diferenciados dos outros seres, porque eles se apresentam como seres altos e alados, têm asas, e às vezes eles tomam a forma de águia e às vezes a forma de felino. São também guardiões da natureza. Veja bem, quando os sumérios, que não foi a primeira civilização, registrou nos megalitos as figuras, eles registram seres nórdicos, eles registram seres répteis, vocês podem ver, tá no YouTube, eles verificam seres com cara de águia, bico de águia, e também com fisionomia parecida com felinos. Quem olhasse assim, despreparado, como é a civilização terrestre, diria, esses seres são seres parecidos com animais. Não, não são parecidos. Formato morfológico. E outra coisa, a ignorância misturada à prepotência dos humanos faz com que nós pretendamos julgar. E esses seres são altamente evoluídos. Veja, a Terra está saindo, é um mundo de provas e expiações. Eles já são um mundo ditoso. Questionar a morfologia deles é querer dizer o que acontece com os homens da Terra. E dizem constantemente, vocês veem na televisão, nós estamos procurando no universo vida. Que vida? A vida tipo humana? Mas essa vida é uma vida primitiva. Nós não temos olhos para enxergar os seres de outros mundos, nós não temos olhos nem de enxergar na Terra, no escuro. Que pretensão é essa? Que falta de bom senso.
Que falta de cautela é essa que achamos que podemos conhecer tudo? Pois bem, cautela, porque a verdade dentro dos próximos tempos será mostrada. Assim como disse Chico Xavier na sua profecia de 1971. Outros seres que colaborarão conosco são os optianos, que vêm de Optia, que está a 195 bilhões de anos-luz da Terra. Tem 5 planetas e uma estrela. São responsáveis pela justiça, são responsáveis pela cura, são responsáveis pela paz, e eles trarão técnicas de energia aos humanos completamente diferentes. E seus aspectos morfológicos são ainda de muita curiosidade para nós, porque morfologicamente eles são seres moldáveis ao fenômeno ideoplástico. O que quer dizer isto? São seres que, pela mente, podem tomar formatos mais diversos possíveis. Assim como acontece com os espíritos, e quando desencarnam, vamos citar exemplo de Emmanuel, ideoplasticamente se apresentava em determinados momentos como um senador romano, em outros momentos como um padre, né? Tipo Manuel da Nóbrega, ou o padre Damiano. Então, assim, Fabiano de Cristo se apresenta de diversas maneiras. A semelhança do seguidor de Paulo de Tarso, que era um homem romano, ou, na verdade, como José de Anchieta. É um fenômeno ideoplástico que os espíritos conseguem fazer, dando plastia aos seus formatos, porque eles já são... O vaso perispiritual não é denso, é um vaso espiritual elástico, portanto, e pela força da mente, consegue produzir naturalmente esses tipos de moldagem. Pois muito bem, então vamos fazer uma pergunta aos meus irmãos para saber se os irmãos sabem disto. Afinal, eis a pergunta: nós somos feitos da poeira das estrelas ou não somos? Quem disse isso e que profundidade tem isto? Vejamos, uma pesquisa realizada mostra que os seres humanos, quanto os astros que brilham no firmamento, veja bem, possuem 97% do mesmo tipo de átomos. Olha que revelação extraordinária, dita pelo mundo espiritual e comprovada pela ciência. Eu há muitos anos venho dizendo e tenho dito nas minhas lives: nós somos seres do universo. Nós somos seres na mesma essência. O que modifica, às vezes, é a estrutura sequencial dos elementos que o compõem. Eu posso juntar um carbono, como posso juntar 3 carbonos, 4 carbonos, 26 carbonos. Eu vou alterar a forma, mas é uma questão apenas elementar. Pois bem, 97% dos átomos que compõem os astros e os seres, portanto, vêm do mesmo tipo de átomos. Carl Sagan, veja bem, cientista, já havia dito que os humanos são feitos das poeiras das estrelas. E aquilo ficou como se fosse uma colocação meramente assim, bombástica. Então, vamos ver. Analisando, e aí vamos ver, analisando 1.500 estrelas, se chegou à conclusão que os seres humanos e os astros possuem realmente 97% do mesmo tipo de átomos. Veja bem. Eles constataram mais ainda, que além de possuir 97% desse mesmo tipo de átomos, eles compunham elementos que são essenciais para a vida, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre. E mais, eles dizem que esses elementos são mais prevalentes nas estrelas que são no centro da galáxia, portanto, no centro da galáxia. Como se sabe isso? Vai perguntar os irmãos. Como é que eles sabem isso se ninguém foi até as estrelas? Aí a ciência, com auxílio de seres extraterrestres, e reencarnando como cientistas do hoje,
e também, provavelmente, da engenharia reversa obtida pelos extraterrestres aprisionados, usaram uma técnica que é conhecida da ciência, chamada de espectroscopia. O que é a espectroscopia? É uma ciência que usa um aparelho chamado espectrografo, que mede, sabedor de cada elemento tem um comprimento de onda. Cada elemento emite um comprimento de onda, como se cada um tivesse a sua marca. Por exemplo, a estrela tem uma marca, a Terra tem uma marca, porque ela emite um comprimento de onda que é dosado por um espectrógrafo pelo processo da espectroscopia. E quem fez isso e notifica a ciência humana é o Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment, ou seja, a Apogee, no Novo México, nos Estados Unidos. Os cientistas provaram, na verdade, que nós compomos 97% dos astros que formam todo o sistema vindo do universo, que nós temos marcas que podem ser acompanhadas e medidas, e, portanto, nós, na verdade, somos seres universais. Somos seres que os espíritos vêm dizendo ao longo do tempo que precisamos evoluir, que precisamos entender, que precisamos compreender que só há um caminho para a humanidade vencer as sequelas de seus delitos do passado, abrindo espaço na alma e abrindo os olhos para vislumbrar o futuro. E isto é fundamental. Essas reuniões de segunda-feiras, em que os irmãos têm o privilégio, me perdoem, não estou falando por mim, porque a contribuição é dos espíritos superiores. A contribuição são de seres evoluídos. Eu sou apenas um porta-voz pela mediunidade. Mas dificilmente vocês teriam, numa segunda-feira, após um fim de semana, um instante tão importante para refletir, para avaliar aonde estão, quem são e o que podem pretender da vida. E eu vou dizer mais, eu vou exigir como irmão velho, não velho no corpo físico, velho na alma, já transitei por muitos mundos. Eu quero dizer para vocês, no final, uma mensagem importante que dificilmente, pouca gente, certamente, haverá de dizer para vocês o que precisa ser dito respeitosamente, amorosamente, mas precisa ser dito. Enquanto nós pensamos nisso, o Visconde de Ouro Preto, desencarnado, diz para nós: não vivemos desencarnados e encarnados na Terra uma época vulgar. O momento é de transições profundas, requisitando intervenções enérgicas. A Europa, embriagada de violência e de sangue, sucumbe ao peso de crimes seculares, na tabela expiatória dos grandes sofrimentos coletivos. Isto é uma profecia. Bittencourt Sampaio, o grande espírito Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, diz: asseveramos que o Brasil é terra do Evangelho. Aqui se trabalha com fervor pela renascença do cristianismo. Os filhos da antiga Santa Cruz são os escolhidos pela grandiosa tarefa. Ao Brasil de amanhã se espera um dia lindo e indescritível. O Cordeiro abençoa essa terra de luzes. Já Humberto de Campos diz, hoje Humberto de Campos, o irmão X, já está reencarnado, com cerca de 42 a 43 anos, e se fará brilhar, com certeza, no mundo de regeneração que não tarda. E ele diz: sob estes céus serão entoadas as hossanas mais ternas à misericórdia do Pai Celestial. Diante da paisagem escura em que se agitam os viajores humanos, o santuário de Ismael, no Brasil, reflete a luz da Boa Nova em comunhão com as fontes celestiais. E então, o nosso querido e extraordinário Chico Xavier diz: preparemos-nos para um mundo de fraternidade verdadeira com relação à comunidade das nações. Preparemos-nos para abraçar os filhos de outras terras que virão ao coração do nosso país em busca da paz.
aí seremos o coração do mundo. Isto é uma profecia de Chico Xavier sobre o hemisfério norte. O hemisfério norte haverá, sob pesadas baixas, pelos delitos coletivos praticados ao longo do tempo, de sofrer profundamente. E esses seres acabarão vindo do hemisfério norte para serem abraçados no coração do mundo. Esta é a profecia de Chico Xavier, juntamente com Humberto de Campos. Aí Emmanuel, então, nos diz, então, a terra como o longínquo mundo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Ficarão os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade. Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Basta uma modificação em suas disposições morais. São muitos raros, ainda na Terra, os que reconhecem a necessidade de preservar as energias psíquicas para a grandiosidade do Espírito Eterno. Na Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos justos, a Europa, o gigante cansado, à beira do seu túmulo, vive um karma de débitos clamorosos frente à lei divina. É esperado grandes ocorrências para o reajuste moral que lhe é necessário. E aí dizem espíritos como Otávio, imperador romano, precursor da obra de Fabiano de Cristo, eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldades recíprocas, em que vivemos, odiando-nos uns aos outros, assistimos na terra como um campo interminável de hostilidades. Homens e nações perseguindo o ouro fácil, cérebros poderosos enseguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. E eu pergunto aos meus irmãos, quando se vê tudo isso que está acontecendo nas ocorrências, nas ocorrências climáticas, a China sofreu a invasão de chuvas torrenciais invadindo cidades, destruindo por todos os lados. Calor infernal leva a óbito e as criaturas a uma sensação de 57 graus. A Terra tem sentido erupções de todas as formas. Um tornado solar de plasma 10 vezes maior que o diâmetro da Terra, na altura de 120 mil quilômetros, o que seria 10 vezes a Terra, tem trazido perturbações na força gravitacional. Tempestades solares têm causado efeitos muito sérios, né? Porque é uma grande ejeção de massa coronal. Ciclones, vulcões, terremotos, mostrando, acima de tudo, que os tempos são mais do que chegados. E eu, então, pergunto aos meus irmãos, que podereis mais desejar do que a verdade clara, dita com respeito, sem agressividade, mas dita com um propósito incisivo e forte, teu propósito que diz assim, que precisas mais para levantares da poltrona em que estás. Que precisas mais ser que sofres o envolvimento, muitas vezes, de depressão e de ansiedade. Que procuras algo que não consegues saber nem o que é. O que precisas mais do que a mensagem gloriosa do Cordeiro de Deus? Na mensagem de um Espírito poderoso, que não só governa o mundo em que vives, mas te mostra o caminho e a verdade, para que a verdade te liberte e proporcione a teu espírito e, a passos largos, por ser um momento de grande exiguidade, possas finalmente sair das entranhas do mal para teres a oportunidade de observar as claridades de um novo e extraordinário dia. Irmão Argemir, quem sabe vamos ao colóquio dos nossos irmãos. Já temos, sim, algumas perguntas da TV Chico Xavier, do Luiz Eli, da Bianca. Temos várias perguntas aqui que nós vamos fazê-las a partir de agora. Tem pergunta da Alessandra também. Bom, vamos começar pelas perguntas da TV Chico Xavier.
A pergunta da TV Chico Xavier é a seguinte: estamos envoltos de uma energia diferente. É por causa da transição? Sem dúvida. A energia que envolve a Terra, ela é originária das grandes modificações que já ocorrem, na verdade, no sistema solar. Porque nada é assim de uma hora para outra impactante, ela vem ocorrendo. E, na verdade, quando a transição planetária começou em 1757, já começaram a ocorrer grandes modificações, algumas até no cenário espiritual, que é a criação de colônias, de cidades espirituais, para como se fosse assim um pronto-socorro na crosta da Terra para poder auxiliar os seres a caminho do mundo de regeneração. Também ocorreu, a partir de 1857, a criação do Livro dos Espíritos, o Pentateuco da Doutrina, para trazer subsídios à criatura de sua origem, de sua formação e do seu destino. Como ocorreu também o desenvolvimento da ciência em grande escala, como ocorreu a descoberta dos mundos, e mais do que a descoberta, a ida em que a Terra, chegando à Lua, começou a mostrar que se integrava à comunidade do Sistema Solar. Ou seja, muitas modificações estão acontecendo, inclusive modificações que trazem um impacto na aura da Terra, porque, inclusive, a ressonância Schumann, os efeitos magnéticos, as tempestades solares, né? A transição que começa a ocorrer de uma forma silenciosa, mas que será, dentro dos próximos tempos, de grande significado e de grande impacto, mostra, na verdade, que está mudando tudo, desde o visual terreno, desde aquilo que cerca a Terra, e principalmente daquilo que está em volta da Terra, que é o sistema solar. Há grandes modificações, e a presença desses seres também traz, sem sombra de dúvidas, sinais muito importantes do que vai acontecer nos próximos tempos e o benefício que a humanidade terrestre, que conseguir chegar no mundo de regeneração, haverá de receber. A outra pergunta da TV Chico Xavier: o que é preciso para viver na nova era? Se integrar a essa nova era. Porque a criatura velha, essa que está ligada ao materialismo, e se interessa, na verdade, pelo mundo econômico só, pelo mundo das vantagens efêmeras, e se interessa em guardar aquilo que não vai levar além das fronteiras da morte, e que se deixa levar pela chamada vivência moderna, que é exatamente viver como seres humanos modernos, ou seja, numa competitividade desastrosa, que não é uma competitividade para trazer o conhecimento, é uma competitividade que traz o conhecimento, mas muitas vezes trazer o conhecimento destrói o seu companheiro, porque o chamado competitivo é ocupar o espaço do outro, tomar o lugar do outro, quando poderia ser, na verdade, a construção coletiva, contando com todos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo, na verdade, períodos assim em que é necessário uma mudança desse ser velho. O que o ser novo pretende? Primeiro, se integrar ao universo, compreender que tudo que ele tem na Terra é emprestado. Isso é uma grande realidade. O casaco que eu estou usando é emprestado para enfrentar o frio. O carro que rompe as distâncias é emprestado. O dinheiro que ganha para pagar as contas e utilizar, quando possível for, de algumas vantagens, digamos assim, do ponto de vista pessoal, de lazer, de outras coisas mais. Mas nada me pertence. Nem sequer o corpo físico me pertence. O corpo físico é emprestado, e prestem atenção nisto. O vosso corpo físico é emprestado. Você terá que colocá-lo no portal do túmulo, porque ele vai ficar. Você não vai levar seu corpo físico. Aqueles que olham para a beleza física apenas vão compreender que ela vai se exaurir. O que vai sair é a alma. E ela poderá ser muito feia ou muito bonita. Vamos falar com franqueza. A noite aqui é para falar-se a verdade. Ela poderá eclodir do corpo bonito uma alma muito feia. Porque uma alma iludida por vantagens passageiras,
por triunfos momentâneos, por interesses econômicos que vão ficar no beiral do túmulo. E aqueles espíritos aparentemente não bonitos são extraordinários. Vou te dar um exemplo. Francisco Cândido Xavier. Alguém olhava para ele e dizia, aquela criatura, já ouvimos, é feia, usa uma peruca, usa óculos, usa roupas rotas. Pois bem, toda essa estrutura externa abrigava um espírito iluminado, bonito, fantástico, que era um espírito de luz. E aí? Quem olha pelas aparências não está pronto para olhar a intensidade. Agora, quem olha para realizações, onde começa a corrigir a parte moral, começa a corrigir a parte ética, começa a orar para se integrar ao universo, porque a oração, ela tem um poder extraordinário. A oração, o que é? A sintonia com o poder divino. Mas o poder divino se expressa nos seres que trabalham para o poder divino. Você poderá pedir pela oração, você poderá agradecer pela oração, você poderá louvar pela oração, mas se você não estiver sentindo, não tem valor nenhum a oração. Nem tampouco se ela é aparentemente bonita nas palavras ou longa na extensão. O que vai pesar é o sentimento que moveu esta oração. Porque se esse sentimento for puro, a expressão de Jesus, pedi e obtereis, ela é extraordinária. Agora, pedir e obter simplesmente um pedido interesseiro, um pedido decorado, pois os lábios se movimentam, a língua, que é um músculo, se movimenta, para fazer preces repetidas, não sai do interior da alma, realmente não tem o mesmo sentido. Então, para ir para o mundo novo, tem que mudar os conceitos, tem que aplicar os conhecimentos para o bem, tem que ser bom, tem que fazer os outros que gostaria que os outros lhe fizessem. Aí sim, nós seremos candidatos a um mundo melhor. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai, Lili,